Olá, amigos! Vamos para mais um Evangelho. Honrai vosso pai e vossa mãe. O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, chegando a casa, lá se reuniu tamanha quantidade de gente que eles não podiam fazer a refeição. E quando seus familiares souberam disso, saíram para detê-lo, pois diziam que Jesus tinha perdido a razão. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo chegado e permanecido do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e disseram-lhe: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora e vos chamam. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, referindo-se àqueles que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que eu faça a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não perderam a oportunidade de usar isso como argumento para provar que Jesus se contradizia. Um fato inegável, porém, é que sua doutrina tem por base essencial a lei do amor e da caridade. Ele não poderia desmentir aqui o que estabelecia ali. Disso devemos concluir que se algumas máximas parecem estar em contradição com seus princípios, é porque as palavras que lhe atribuíram foram mal traduzidas, mal compreendidas ou então nem foram ditas por ele. Com razão, parece estranho Jesus demonstrar tanta indiferença em relação aos seus familiares e, de certa forma, renegar sua própria mãe. Quanto aos irmãos, sabe-se que eles nunca tiveram simpatia por Jesus, pois, como eram espíritos pouco evoluídos, não compreendiam a sua missão na Terra. A conduta de Jesus, segundo eles, era excêntrica e seus ensinamentos nada lhes diziam, já que nenhum deles tornou-se seu discípulo. Parece que, até certo ponto, compartilhavam dos preconceitos de seus inimigos. Aliás, é certo que o recebiam mais como a um estranho do que como a um irmão, quando ele visitava a família. São João afirma categoricamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura com o filho, mas deve-se admitir também que parecia não ter uma ideia exata de sua missão, pois nunca a viram seguir seus ensinamentos, nem lhes deu testemunho como fez João Batista. Para ela, a atenção materna era o mais importante. Quanto à suposição de que Jesus teria menosprezado sua mãe, isto seria não fazer justiça ao seu caráter moral. Tal pensamento sequer passaria pela cabeça daquele que disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Devemos, portanto, buscar outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sob um significado simbólico. Jesus não perdia uma só ocasião para dar um ensinamento. Aproveitou, pois, a oportunidade que a chegada de sua família lhe proporcionou para deixar bem clara a diferença existente entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. O Livro dos Espíritos, pergunta 773. Por que, entre os animais, pais e filhotes deixam de reconhecer-se quando estes não precisam mais de cuidados? Os animais possuem vida material, não vida moral. A ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que deu à luz. Quando estes podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida. A natureza não lhe pede mais nada. Por isso, ela os abandona para ocupar-se com outros recém-chegados. Pergunta 774. Há pessoas que, a partir do abandono dos filhotes pelos pais, deduzem que, na espécie humana, os laços de família são apenas um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar sobre isso? O destino do homem é diferente do dos animais. Por que, então,
querer sempre comparar-se com eles. No homem, há algo a mais do que as necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis, com isso, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Bem, amigos, esse capítulo ele nos traz duas coisas muito importantes. A primeira é sobre a interpretação das coisas que estão escritas na Bíblia, né? Porque muitas vezes a gente leva todas as palavras ao pé da letra e tem muitas traduções e interpretações que não condizem com algo que Jesus diria ou faria. E nesse caso, né, como a gente pôde perceber no trechinho da Bíblia que veio lá no começo, Jesus não estava querendo menosprezar a sua mãe e os seus irmãos ao dizer que aqueles que estavam à sua volta eram sua mãe e seus irmãos, mas estava querendo dizer que ali ao seu redor existia uma grande família espiritual sua, distinguindo então uma família da outra. E o outro ponto importante desse capítulo é o fato de que essas perguntas do Livro dos Espíritos trazem a noção de que os nossos laços familiares nos ajudam a evoluir. Claro, ninguém vem numa família por acaso. Cada familiar, cada irmão, primo, tio, os nossos pais têm razão de estarem nessa família. Com certeza, pelas vidas passadas, pelos bônus e ônus que nós adquirimos nas vidas passadas, eles estão aqui como uma oportunidade da gente crescer, da gente evoluir, da gente aprender a amar, da gente sanar nossos débitos, enquanto que outros estão aqui para realmente apoiar a gente nessa caminhada tão difícil. Então, que a gente possa se perguntar sempre se a gente está aprendendo com a nossa família, se a gente honra o nosso pai e a nossa mãe, se a gente respeita, se a gente procura entender o outro, se a gente procura crescer na convivência com o próximo da nossa família. Fica aí a reflexão. Um abraço, amigos, e até o próximo Evangelho.